anular a outra. Isso não é uma coisa que corresponda a nós. Aqui tem um texto que fala: o apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular, ensinar a igreja de Éfeso, formar, treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Isso aqui é no tópico 2, o crescimento numérico. Então ele estava ali para ensinar, para fazer as pessoas entenderem aquele evangelho, e de forma bem aprofundada. E aí ele fez esse trabalho, 3 anos. 3 anos para um curso sério de teologia, é um médio em teologia. Mas quando eu falo estudar e ser médio em teologia, não é a teologia de hoje em dia, que você estuda uma vez na semana e depois você se forma, você diz que é básico, você é médio, você é bacharel. Não. Existia um tempo que se estudava todos os dias. Entrava às 19 horas e saía aí às 22 horas, ou 22 horas e meia, e era estudo. Entrava um professor, saía outro professor, e pesquisa, e era muito estudo. Eu estudei muito, e eu posso te afirmar que eu não sei nada. E eu imagino aquele que só estuda uma vez na semana. Tem que estudar muito para entender e para aprender a palavra do Senhor. Eu sempre falo para meus alunos: quanto mais conhecimento eu penso ter, mais ignorante eu me sinto. É porque a palavra de Deus tem uma profundidade muito grande. Quanto mais nós estudamos, mais queremos aprender, mais queremos da palavra, porque aprendemos uma questão, e aí chega um tempo, essa questão fica ultrapassada, porque existem pessoas que o Espírito Santo vai iluminando, e essas pessoas vão crescendo cada vez mais. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: não existe revelação da palavra. Quem pensa que vai abrir a Bíblia aqui sem ter estudado e ter revelação da palavra é mentira, isso não é verdade. A palavra já foi revelada. O que nós entendemos? Existe o pré-bíblico, em que as pessoas foram reveladas a palavras a eles, foram quase 40 autores, foram inspirados, a palavra veio a eles, fechou-se o canon, e aí vem o pós-bíblico. As pessoas no pós-bíblico, como eu e você que está me vendo aqui, quando lemos a palavra não é revelada. O que acontece é que, quando lemos a palavra, acontece a iluminação, e aquela palavra que às vezes não é compreendida, mas pela iluminação do Espírito Santo, ele nos faz entender, e aí passamos para as outras pessoas essa iluminação. A palavra não pode ser revelada 2 vezes. Deus me revelou a palavra. Mentira. Ela foi revelada só uma vez. O que aconteceu é que você foi iluminado para entender aquele texto e passar para outra pessoa. Tem pregador que chega: Deus me revelou a palavra. Tá bom, então pega o teu nome lá e coloca lá mais como um dos escritores da Bíblia. Você sabe, o canon já foi encerrado e nenhuma pessoa mais pode acrescentar ou tirar o que já está. Essa é a grande realidade. Então você foi iluminado pelo Espírito Santo para entender aquele texto. Isso é bem claro, mais claro do que a água. E aqui no subtópico 3 fala o exemplo da igreja na Antioquia. Aí fala aqui que Barnabé, ao se deparar com os gregos, grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esse novo crente do costume estranho. Ou seja, o que acontece? Eles foram lá na Antioquia da Síria. Barnabé encontrou um grupo que já entendia acerca de Cristo. Quem foi que pregou a eles? Com certeza alguns dos discípulos de Jesus de outros lugares que foram para lá e pregaram. Eu sei que eles tinham um entendimento. Só que eles precisavam de mais instruções. Barnabé não viu pessoa melhor do que Paulo para continuar as aulas com aquelas pessoas e instruí-los concernente ao Evangelho. E isso vai acontecer com você. Hoje em dia, através da internet, as pessoas têm ouvido muitas coisas. Coisas que são corretas, outras não corretas. Aí você vai ser a pessoa que vai dizer: não, essa daqui está no lugar certo, porém essa aqui está no lugar errado. Aí você vai e leva para o lugar certo, e aí vai se encaixando perfeitamente a palavra do Senhor, e aquela pessoa vai tendo a compreensão lógica das verdades em Cristo, de que
aquele é o modelo, aquele é a instrução que faz com que ele vá diretamente às verdades de Cristo. Porque o maior erro que acontece, eu tenho feito isso em vários seminários onde eu vou. Primeiramente, eu faço umas 2 ou 3 perguntas quando eu vou ensinar pela primeira vez numa sala de aula. Se um dia eu tiver o prazer e a oportunidade de ser seu aluno em algum seminário por aí, que você me conheça de vista, eu sei lá, ou talvez não me conheça, mas vai lembrar de mim agora, eu faço 2 perguntas para os seminaristas. Todos já leram a Bíblia toda? Porque o seminarista, um teólogo que nunca leu a Bíblia toda, para mim não é teólogo. Tem que ler a Bíblia toda. Isso é importante. Segundo, eu pergunto que a maioria não sabe responder. Qual é o método teológico que vocês estudam aqui? Qual é a teologia que vocês estudam aqui? Eles não sabem. Aí uns tentam definir. Não, teologia vem de 2 vocábulos gregos, tel, Deus, logia, estudo. Não estou perguntando o significado da palavra, estou perguntando o método de estudo. Qual é o método de estudo que vocês estão usando aqui? E interessante como a maioria dos seminários, para falar a verdade, nenhum conseguiu responder corretamente. Qual era o método teológico que eles estudam? E isso aí tem sido algo que eu presenciei e continuo presenciando. A não ser que agora com esse vídeo, quando eu perguntar, a pessoa já tem uma resposta. Mas eu digo para vocês, existe o método indutivo e indutivo. E o especulativo e assim por diante. Mas, então qual é o método teológico que nós ensinamos? Porque o dedutivo parte do geral para particular. Ou seja, o indutivo é assim, ele lê um texto, mas ele que tem a ideia. Então ele coloca a ideia no texto, ou seja, ele tem uma ideia, mas ele precisa de fundamento para aquela ideia, então ele pega a Bíblia como base. É por isso que é dedutivo, que é muito perigoso, a chance de se surgir uma heresia aí é muito grande. Então qual é o nosso método? Nosso método é indutivo. Por que indutivo? Porque parte do particular para o geral, não é do geral para o particular como é dedutivo. O indutivo é do particular para o geral, ou seja, a palavra do Senhor nos oferece a ideia, a palavra do Senhor é a base de tudo e nós simplesmente lemos e a pegamos como base para a nossa vida cristã. E isso aí faz nós crescermos na fé, porque a palavra do Senhor é a fonte. E até isso as pessoas não sabem aí fora. As pessoas sabem, mas não sabem responder na hora quando nós perguntamos. Qual é o método de estudo que você estuda? Qual é o tipo de teologia que você estuda aqui? A pessoa não sabe. Mas é exatamente isso aí. Estudar a palavra do Senhor é coisa séria. Você quer estudar a palavra do Senhor? Como eu falei, vá para um lugar, lê a palavra do Senhor e leve uma caneta, um lápis, anote tudo, tem que escrever, porque quando você escreve, você vai guardando da mente, não é digitar, que aí você guarda na mente do computador, não, é escrever aquilo que é interessante, aquilo que é importante, escrever, que nós chamamos de anotações, e isso aí vai fazer com que você vá crescendo espiritualmente. Então chegamos ao final da nossa aula aqui, e eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui, e se não aprendeu, de uma forma ou de outra você vai aprender com uma outra pessoa, mas aqui a gente pelo menos mostrou o caminho. E as coisas aprofundadas você vai sabendo, vai aprendendo, porque ninguém pode aprender tudo de um dia para a noite. Essa é a grande realidade. E eu espero que Deus te abençoe e que você venha a se inscrever no nosso canal e também vai divulgando também os vídeos para que outras pessoas venham entender e aprender a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.